tarde ou boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse vídeo, mas vamos iniciar aqui nossa primeira aula em vídeo do Felipe dos Santos, né, de Física. Vou abrir aqui os slides para a gente dar início a essa aula. Bem, pessoal, na última aula que eu passei em vídeo para vocês, nós fizemos uma pequena introdução ao conceito da primeira lei de Newton, né? Que a primeira lei, como está aqui, só para fazer uma breve revisão, né? A primeira lei nos diz o quê? Ela diz que todo o corpo tende a permanecer em repouso, em movimento, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Aí, se vocês se recordarem, eu dei até um exemplo, um experimento, né? Fiz um experimento com vocês, para vocês verem, que era um experimento da garrafa. Eu botei uma garrafa, um papel embaixo da garrafa e consegui retirar o papel sem derrubar a garrafa. Isso é o fato da lei da inércia, né? A lei da inércia diz que o corpo tende a permanecer em movimento, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. No caso, quando eu batia no papel, eu não aplicava força sobre o meu objeto, que era a garrafa. É por isso que a garrafa não saiu do canto. Mas, passando para o nosso conteúdo de hoje. Bem, como eu disse para vocês, a gente está estudando leis de Newton, e o Newton ele conseguiu sintetizar os problemas do nosso cotidiano em 3 leis, problemas físicos do nosso cotidiano, né? Essas 3 leis são a primeira, que eu já mostrei para vocês, agora é a segunda, que a segunda seria o princípio fundamental da dinâmica, que afirma que a resultante das forças que agem sobre um corpo de massa constante se dá pelo produto dessa mesma massa pela aceleração resultante. O que é que isso quer dizer, professor? Vamos para a prática. Se eu quero, basicamente a segunda lei é conceituação do que seria força. Se eu quero empurrar um carro, por exemplo, aqui no desenho, um carro em repouso, está em inércia, né? Está em repouso. Para mim movimentar esse carro, eu necessito aplicar uma determinada força. O que seria essa força? A força vai ser a massa vezes a aceleração que eu aplico ao objeto, certo? E como é que se dá isso daqui, professor? Para mim poder movimentar esse carro, eu tenho que aplicar uma força proporcional à massa do meu veículo. No caso, o conceito de força ele é dado como? Ó, força vai ser igual a massa vezes a aceleração do meu objeto, enquanto eu estou acelerando esse objeto. Que na física a gente trata força vai ser igual a um m, que é m de massa, vezes a, que é o a da aceleração. Quem que é a aceleração, professor? É a variação da velocidade em função do tempo, certo? E onde é dado em quilogramas por segundo ao quadrado, certo? Que seria nossa unidade de medida de força, mas na física a gente trata essa unidade de medida como newtons, exatamente em homenagem a quem decifrou isso daqui, né? Quem fez as leis que regem o nosso planeta. Bem, aqui vocês podem ver outro exemplo da utilização do conceito de força, ó, que é o corpo em inércia, que ele diz, ó, eu tenho uma caixa num carrinho, né, com uma determinada massa e ela está com aceleração igual a zero. A partir do momento que eu aplico uma força nessa caixa, ela vai adquirir uma aceleração maior do que zero, certo? Então, eu estou aumentando a velocidade do meu objeto. Passando
Mais à frente, temos o conceito de força resultante, certo? O conceito de força, a gente acabou de ver que é massa vezes aceleração, e para mim agora definir o que seria força resultante, a força resultante seria o somatório de forças que estão sendo aplicadas em um determinado objeto. No caso aqui eu tenho um exemplo aqui de dois rapazes empurrando um carro, que esses dois rapazes, um aplica uma força F1 e o outro aplica uma força F2. Aí a força total ou a força resultante aplicada sobre o carro vai ser o somatório de forças envolvidas na ação. Que no nosso caso aqui eu tenho que força resultante vai ser igual a F1 mais F2, ok? Passando para frente, vou dar um exemplo aqui para que nós possamos resolver o TD que eu vou passar para vocês, que é o quê? O exemplo, temos duas pessoas empurram uma caixa de 10 quilogramas. Um coloca 3 newtons de força e o outro aplica mais 4 newtons. Qual a aceleração obtida pela caixa? Como é que a gente vai descobrir isso? Inicialmente, como eu sempre faço com vocês em sala, né? Eu separo os dados que eu tenho, ó, eu tenho que a força F1 é igual a 3 newtons, F2 igual a 4 newtons e a massa do meu objeto igual a 10 quilogramas, certo? Então, a força resultante aqui vai ser igual a quê? Vai ser, como a gente viu ali no slide anterior, né? A força resultante, Fr, vai ser igual às forças envolvidas, a soma das forças envolvidas. Passando aqui, ó, a força resultante vai ser igual à soma das forças envolvidas. 3 mais 4, que é igual a 7. 7 newtons, que é a nossa unidade de força. Eu quero saber qual que vai ser a aceleração provocada nesse corpo que eu estou empurrando. Como é que eu faço? Que é a caixa, né? Como é que eu faço? Eu tenho que a força resultante é igual a 7 newtons, a caixa eu sei que é 10 quilogramas, então, para mim descobrir quem que é a aceleração, eu vou ter que passar o 10 para o outro lado. Passando o 10 para o outro lado, aqui ele está multiplicando o A. Quando eu passo ele para o outro lado, ele vai dividindo. Aí então eu tenho que a aceleração vai ser igual a 7 dividido para 10. Que 7 dividido para 10, se você fizer aí na calculadora, ou mesmo tentar fazer na mão mesmo, você vai encontrar o valor de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui vai ser a aceleração obtida por essa caixa que eu apliquei 7 newtons de força, certo, pessoal? Então, isso é um conceito importantíssimo. Concluindo aqui nossa aula, referências. As referências do que eu acabei de mostrar aqui para vocês estão no livro de vocês, que o livro é Ciências da Natureza, do Fukui, né? Ana Fukui. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, aconselho que vocês leiam essa parte da segunda lei, que é o conceito fundamental da dinâmica, e qualquer dúvida, eu vou estar quarta-feira também à disposição de vocês no horário da aula, ok? Concluindo aqui nossa aula, gostaria de agradecer pela atenção. Espero que eu tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês e qualquer coisa eu vou estar à disposição. Até mais e até a próxima aula. Obrigado.